Durante todo o tempo pascal, nós acompanhamos o livro dos Atos dos Apóstolos, desde o começo, e hoje então nós lemos a conclusão, o término desse livro, com a chegada de Paulo em Roma, e ali ele permaneceu em prisão domiciliar durante 2 anos naquela casa de São Lucas. E é importante destacar que São Lucas diz: quando entramos em Roma, ou seja, São Lucas estava junto com São Paulo, o acompanhava, foi testemunho ocular desses fatos, o acompanhou nesse seu cativeiro. Aí em Roma, São Paulo escreveu algumas de suas cartas, e depois disso, nós sabemos por tradição que São Paulo provavelmente pôde ir até a Espanha. Não foi nessa sua estadia em Roma que ele sofreu o martírio. Mas o livro dos Atos dos Apóstolos termina aí com a chegada de Paulo em Roma, mostrando o cumprimento da palavra de Jesus. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. E Paulo procura os judeus, os líderes dos judeus que moravam em Roma, e diz: é por causa da esperança de Israel que eu estou carregando estas algemas. A esperança de Israel que é Jesus. Então ali também Paulo faz o que ele fazia em outras cidades, embora em Roma, pelo que se sabe, já havia cristãos, mas ele se dirige em primeiro lugar aos judeus. Era a sua metodologia, porque Paulo tinha consciência de que Deus tinha falado primeiro aos judeus. Eles eram os depositários da promessa, os herdeiros. Então, Paulo sempre tinha esse costume: primeiro pregar aos judeus e depois aos pagãos. E ali, São Lucas diz que naquela casa alugada, onde ele permaneceu durante 2 anos em prisão domiciliar, recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos, ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Assim termina o livro dos Atos dos Apóstolos. E no Evangelho nós escutamos a conclusão do Evangelho de São João, aquele pequeno diálogo entre Jesus e Pedro a respeito do próprio São João. Vem, segue-me. Como nós sabemos, São João foi o último apóstolo a morrer, e o único deles que não morreu mártir, embora tenha passado por uma tentativa, digamos assim, de martírio. São João é aquilo que se costuma chamar de confessor, ou seja, é alguém que foi torturado, é alguém que tentaram matar, mas que acabou sobrevivendo. São os confessores, são aqueles que sofreram por causa do nome de Jesus. Pela tradição, ele foi colocado num caldeirão de óleo fervendo, mas milagrosamente não morreu e acabou exilado na ilha de Patmos, onde ele escreve o Apocalipse. Então, como São João, diferente dos outros apóstolos, chegou a uma idade bastante avançada e todos os outros 11 apóstolos já tinham morrido, e também São Paulo. Então, como diz aí, havia um boato entre os cristãos que São João não morreria,
por causa dessas palavras de Jesus. Jesus confirma a missão de Pedro: tu segue-me, não te importe com o que vai acontecer com os outros, cumpre a tua missão. E essa segunda conclusão, por isso se acredita que o Evangelho de São João inicialmente terminava no final do capítulo 20, depois foi acrescentado o capítulo 21, porque ali no final do capítulo 20 nós já temos uma conclusão semelhante a essa, de que nem tudo que Jesus fez e disse foi escrito neste livro, mas estes fatos foram escritos para que aqueles que os lessem acreditassem. Nem todos os livros do mundo poderiam conter toda a doutrina, todo o ensinamento de Jesus, o que nos mostra aquilo que a igreja nos ensina. A Bíblia é a nossa principal fonte da revelação, é palavra de Deus inspirada. No entanto, nós recorremos também à tradição, que é fonte, já que o Evangelho foi pregado antes de ser escrito. O Evangelho foi vivido pela igreja e foi transmitido oralmente e, portanto, aquilo que São João disse. Nem tudo aquilo que Jesus ensinou está escrito de modo explícito nas Escrituras, nos Evangelhos, mas nós devemos consultar a igreja, nós devemos escutar a igreja, porque é na igreja que Cristo fala. A igreja é a depositária. Foi na igreja que Cristo depositou, por assim dizer, a sua palavra. Então é na igreja que nós ouvimos a sua voz. E a própria Escritura foi escrita pela igreja. A própria Bíblia é um registro inspirado da tradição, ou seja, daquela transmissão contínua da doutrina de Jesus, daquilo que a igreja recebeu, conserva e transmite. Ou seja, tanto o livro dos Atos dos Apóstolos quanto o Evangelho de São João terminam nos apontando para a missão da igreja. Lembrando que em Pentecostes começa justamente o tempo da igreja. O Antigo Testamento, o tempo de Israel, é o tempo das promessas, das profecias. O Novo Testamento, o tempo de Cristo, é o tempo do cumprimento dessas promessas, da realização daquilo que tinha sido profetizado. E a partir de Pentecostes nós entramos no tempo da igreja, que é o tempo da dispensação do mistério, ou seja, aquilo que foi prometido no Antigo Testamento e realizado no Novo Testamento, agora é comunicado a cada fiel, a cada um de nós, pelo ministério da igreja, pelos sacramentos, pela pregação. Então, lá no Antigo Testamento, Deus agia por meio de seus profetas, de seus santos, os patriarcas. No Novo Testamento ele age por meio de seu Filho, ele nos fala por meio de seu Filho. Hoje, no tempo da igreja, ele nos fala, ele age entre nós, em nós, por meio da igreja. A igreja que é o seu instrumento, que é o seu sinal. Então peçamos a Jesus que nos conceda a graça da fidelidade a Ele, por meio da fidelidade à sua igreja. O amor à igreja, instituída por Ele, fundada por Ele, para ser para nós sacramento, ou seja, sinal e instrumento da graça. E que nós, como membros da igreja, continuemos realizando a missão que Ele nos deixou. A antífona de entrada da missa de hoje nos recorda os apóstolos reunidos com a Virgem Maria e os outros discípulos de Jesus no cenáculo,
aguardando a vinda do Espírito Santo, que nós hoje à noite, já na vigília de Pentecostes, vamos celebrar. Peçamos ao Espírito Santo que nos encha de coragem, de ousadia, para cumprirmos a missão que Jesus nos deixou e um dia participarmos da igreja triunfante no céu. Amém.